amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os acolhemos em nosso canal. Este final de semana, dos dias 18 e 19 de dezembro de 2021, é o quarto e último domingo do tempo do Advento. A Igreja propõe para o Evangelho a reflexão de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. É a visita de Maria à sua parente Isabel, depois da anunciação que lhe fez Gabriel, e depois do sim de Maria à concepção de Jesus. A passagem é a seguinte: naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Para compreendermos melhor o texto, vejamos como Lucas nos brinda com alguns aspectos da vida humana real. E lembremos que ele começa falando na região montanhosa da Judéia, para onde Maria, que vivia na Galileia, partiu. A geografia, na linguagem da Bíblia, normalmente tem alguma conotação teológica também. A topografia do Israel do Norte, onde ficava Nazaré, é bem diferente daquela da Judéia, ao sul. A Galileia era uma terra fértil, cheia de campos e pastagens. Isabel e Zacarias moravam no interior de Judá, uma região realmente muito montanhosa, difícil de percorrer a pé. Maria deixa a exuberância de sua terra e, já grávida, viaja para Judá para ajudar a prima. Vai com certa urgência, pois Lucas explica que ela levantou e foi com pressa para ver Isabel, embora Lucas não diga por quê. Provavelmente porque Maria queria partilhar a boa nova que ouvira do arcanjo Gabriel com relação a Jesus, algo que era tão esperado há séculos por todo o povo israelita, a vinda do Messias que salvaria o povo. Ao lado disso, Maria certamente também queria ouvir de Isabel como a graça de Deus agira e como Isabel ficara grávida, já que, como nos revelou o anjo, ela era estéril e idosa, avançada em anos, diz a Bíblia. Avançada em anos, diz a palavra. Isso levou Maria a querer se pôr à disposição para servir a prima, nas dificuldades de sua gestação em tais condições. Sabemos que Isabel está no 6º mês de gravidez quando Maria parte, e Maria fica com ela 3 meses assistindo-a. A seguir, Lucas descreve o encontro entre as duas mulheres. Maria entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel. Ao ouvir sua voz, o bebê João pula no útero de Isabel. Certamente que o faz pela presença de Jesus, que vem no seio de sua mãe Maria. A chegada de Jesus e de Maria provoca toda aquela alegria. E já aqui vemos que Maria é uma mediadora entre Jesus e João. Lucas poderia ter dito que João pulou no seio de Isabel quando o bebê Jesus chegou até eles. Mas não, Lucas enfatiza que isso aconteceu quando a voz da saudação de Maria foi ouvida por Isabel e por meio dela alcançou João. O evangelista quer mostrar que Maria e Isabel são mediadoras desta graça de alegria ao pequenino João e quer mostrar ainda a grande dignidade de Maria. Isabel fica cheia do Espírito Santo e profetiza: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Palavras que serão repetidas até o fim da história da humanidade, sempre que se reza a Ave Maria. Isabel grita essas palavras na felicidade em que se acha envolvida sob a inspiração do Espírito.
E ela também está repleta de humildade, que o Espírito infunde em quem se deixa tocar. Por isso proclama: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Essa expressão mãe do meu Senhor é muito importante, por razões cristológicas e mariológicas. Quanto à cristologia, Isabel fala no meu Senhor, no grego Kyrios, o termo usado nas Escrituras em grego para aquele mesmo termo do Antigo Testamento, o Senhor, o nome de Deus, em hebraico Javé, chamado o tetragrama, as 4 letras. Hoje para nós, YHWH. Os próprios judeus traduziram do hebraico para o grego a Bíblia, quando fizeram aquela tradução conhecida como a Septuaginta, a Bíblia dos 70, porque eram 70 esses escribas. De modo que já no 1º século antes de Cristo, Kyrios era também o nome de Deus. Incluía uma dimensão real, porque Jesus é rei, é o Messias, como fora prometido a Davi. E também uma outra dimensão. É um rei divino. Lucas está afirmando que Jesus é Deus vindo em pessoa. Os estudiosos, mesmo não católicos e inclusive judeus, explicam por isso que quando Isabel diz mãe do meu Senhor, este é um título divino que ela está dando. E por isso Isabel se sente tão pequena e humilde, porque está diante de Deus, portado por Maria. Sendo parente e bem mais idosa diante de Maria, naquele tempo o costume não era cumprimentar a mais jovem da maneira como ela o fez, prestando-lhe tanta honra. Ao contrário, teria uma posição de certa autoridade sobre a prima tão jovem. O elevado respeito seria devido por Maria a Isabel e não o oposto. Contudo, Isabel honra Maria. Fica tão admirada e elevada porque Maria é a mãe do Senhor encarnado que vem até ela. É o Espírito Santo que a inspira, assim como inspirou Lucas a descrever esses detalhes no seu Evangelho, que nos passam desapercebidos no mundo de hoje, no século XXI, se não tivermos muito conhecimento de como as coisas se passavam naquela época. Quando ouvirmos alguém se espantar que honremos Maria como católicos, recordemos que essa atitude é bíblica, vem da revelação de Deus. E nem por isso se está honrando menos a Jesus, ou lhe tirando a posição infinitamente superior por ser Deus. Foi Deus quem quis fazer de Maria sua mãe. Não se trata de ter que escolher entre um ou outro, Maria ou Jesus, mas de escolher ambos. Mais adiante, no capítulo 11 do seu Evangelho, Lucas conta que uma mulher diz a Jesus: bendito o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Está no versículo 27 do capítulo 11. Isabel, logo adiante, profere outra bênção. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E Jesus, ainda em Lucas 11, no versículo 28, replicou àquela mulher: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Às vezes há quem diga que Jesus diminuiu Maria com esse diálogo. Porém, se lermos Lucas 11 à luz de Lucas 1, ambas as expressões estão em sintonia. Maria é bendita porque é a mãe de Deus, como disse Isabel, mas não só por isso. É bendita ou bem-aventurada porque acreditou que as promessas do Senhor ao seu povo se cumpririam. É bendita por causa de sua fé. Portanto, quando Jesus afirma que benditos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam, não há exemplo melhor para isso do que a própria Maria. Na narrativa de Lucas, ela é a primeira pessoa que ouviu a palavra de Deus, vinda através do anjo, e aguardou. Lembremos que Zacarias também ouviu Gabriel anunciar o nascimento do Batista e não acreditou nas palavras do anjo, rindo e vindo a ficar mudo até o nascimento de João. Vamos agora olhar para o Evangelho à luz do Antigo Testamento. A primeira leitura deste final de semana é do livro de Miqueias.
mais uma profecia que nos é colocada neste tempo de advento, tão rico delas, com citações de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Baruque e hoje Miqueias. Porque todos eles preparam a vinda do Messias. Miqueias 5, 1-4 é um oráculo sobre o nascimento do Messias em Belém, que significa casa do pão. Vejamos. Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Esta profecia também traz um foco na geografia, assim como o Evangelho de Lucas. Fala de Belém. Belém era uma cidade pequena no sul de Israel, em Judá. Era a cidade de Davi e sua família. Miqueias fala em Belém de Éfrata. Éfrata era uma cidade próxima a Belém, mencionada no Antigo Testamento quando se fala de Raquel. Jacó, irmão de Esaú, ambos filhos de Isaque, teve o seu nome mudado por Deus para Israel e se tornou o pai das 12 tribos, formadas a partir dos seus 12 filhos. Pode-se dizer que Jacó foi o pai do povo de Israel. Ele se casou com Raquel, que foi tida como a mãe de Israel, a matriarca das 12 tribos. Em Gênesis 35 está a história de sua morte no parto do filho mais moço de Jacó, Benjamim. Seu sepultamento ocorreu no caminho de Éfrata, hoje Belém, onde Jacó erigiu uma estela sobre o túmulo, como diz a Escritura. Foi um fato muito importante para o povo de Israel, e Miqueias quis fazer essa linkagem, quis que seus ouvintes lembrassem que Belém era o lugar em que Raquel fora enterrada, um lugar que existia ainda na época do profeta, e se formos à Terra Santa hoje, ainda o veremos. Os judeus honram o túmulo de Raquel até os dias de hoje e pedem a sua intercessão sobre o povo. Porque Jeremias, nos capítulos 30 e 31 do seu livro, menciona que Raquel está chorando por seus filhos. Isso quer dizer que ela está viva e lamenta a situação dos seus filhos por quem intercede. Por essas razões, na tradição judaica, Raquel foi vista como mãe de Israel e grande intercessora. Ao morrer no parto do filho, ela abraçou o sofrimento e se tornou a mãe sofredora de Israel. Para os judeus, houve uma ocasião em que Abraão ou em que Moisés intercederam pelo povo junto a Deus e ele não os ouviu. Mas quando Raquel intercede, por causa do sofrimento que ela suportou como mãe, eles entendem que Deus sempre ouve. Então Miqueias, que está descrevendo a vinda do Messias, liga a sua profecia a esta imagem de uma mulher em trabalho de parto. De ti, Belém de Éfrata, virá aquele que irá governar Israel, cuja origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade, como está no versículo 1. E no versículo 2 prossegue: Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Essa mulher que virá e dará à luz é Maria, e Jesus nasce em Belém. Maria é como uma nova Raquel, a mãe de Israel. Maria, mãe da igreja, lamenta os desvios de seus filhos e intercede por eles junto de Jesus. Se Maria, no parto de Jesus, não sofreu as dores que uma mulher normalmente sofre, sofreu todas as dores no seu coração quando gerou a igreja aos pés da cruz, naquele momento em que Jesus lhe disse: Eis aí o teu filho. Morria Jesus, e que dor maior, que sofrimento maior não passará no coração da mãe? Como Raquel, Maria sofre em dores de parto naquele momento.
E o livro do Apocalipse vai falar daquela mulher que está em trabalho de parto e sofrendo as dores de parto, e o dragão que está diante dela para tomar seu filho. Olhamos agora para os padres da Igreja, aqueles grandes homens que nos primeiros 7 ou 8 séculos firmaram os conceitos da nossa fé. Enfrentaram muitas heresias, conduzindo fielmente os cristãos com a força da sua palavra e da sua vida, muitas vezes até com uma morte heróica. E são a fonte mais rica daquilo que chamamos hoje de tradição da Igreja. Todos eles viram nesta profecia de Miqueias uma profecia do nascimento do Messias divino, pré-existente, não criado quando o mundo foi criado, mas que existiu como Deus e assumiu a natureza humana na encarnação em Maria, tendo nascido em Belém, a cidade de Davi, onde Raquel, a matriarca de Israel, fora enterrada. Segundo Miqueias, esse Messias e rei também agirá como um pastor, que cuidará do seu rebanho, alimentando-o e reunindo-o. Então, vamos ver o que disse o venerável Beda, um dos últimos padres da Igreja, falando sobre as palavras de Isabel a Maria na visitação, e atribuindo a Maria também o caráter de uma nova Eva, que desfez o nó da desobediência da primeira Eva. Beda disse o seguinte: Bendita és tu entre as mulheres, porque pelo nascimento virginal de Cristo, a maldição recaída sobre a primeira mãe, Eva, foi levantada de todos os filhos desta. Bendito é o fruto do teu ventre, porque através dele foi possível recuperar a semente da incorruptibilidade e a herança celeste perdida em Adão. Embora Lucas não faça esse paralelo com Eva na visitação, Beda vê toda a importância da imagem do fruto. O fruto do seio de Maria é uma espécie de eco do livro do Gênesis. O mundo caiu no pecado e na morte através de um fruto que Adão e Eva comeram, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o único fruto entre todas as árvores do belíssimo jardim do Éden que Deus lhes ordenara não comer. Da mesma forma, Maria, a nova Eva, traz a salvação ao mundo pelo fruto do seu ventre. Como Cristo é o novo Adão e Maria a nova Eva, a encarnação de Cristo significa não só a vinda do Rei de Israel e a vinda de Deus ao mundo, mas a anulação, a ruína da queda de Adão e Eva. O fruto do ventre de Maria desfaz o pecado original, o sofrimento e a morte. E esta é a boa nova definitiva para a humanidade, que vamos celebrar na próxima semana, pois já será Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.